Eu não entendo o que é isso das mulheres. Que ela falou. Das mulheres? Opa! Tá, da minha, vou pelo defender menos. vocês também, tá? Ela falou, nosso apartamento é muito pequeno, eu não consigo dar minha cara. Eu falei, que cara? Que cara tu quer dar pro apartamento? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Dinheiro e Relacionamento. Aqui a gente compartilha histórias de sucesso, conquistas financeiras e é onde a gente vai descobrir se o planejador dá trabalho em casa. A gente já viu alguns aí, né? Então hoje é a vez do Jonathan junto com a Vicky compartilhar isso com a gente. Eu sou Yasmin Lohane, eu cuido do Instagram, do Poupa Invista, da comunicação, é um privilégio também estar aqui. Então, gente, vai lá, valoriza o trabalho que a gente tem feito, tá? E hoje estou compartilhando aqui com a Neide. Sejam bem-vindos. Eu sou a Luzineide, sou psicóloga e eu vou ficar de olho nesse casal, porque eu acredito que eles carregam uma história maravilhosa. Eu vou captar o melhor deles e entregar para vocês. Então, vem conosco. Ai, maravilha. Vamos lá. Jonathan e Vicky. Agora é a vez de vocês se apresentarem pra gente, por gentileza. Eu sou o Jonathan, sou estrategista do Poupa Invista, planejador, mais novo sócio, né? Não sei se alguns sabem. Parabéns! Mais dinheiro para você, Vicky. Sou casado com a Vitória, vai fazer 1 ano, em março agora, mas já nos conhecemos há 10, e eu acho que esse é o maior título, né? Esposo da Vitória. Uau, que história! Já começou muito bem, hein? Não é? Depois de filho de Deus, né? Claro. Eu sou a Vitória, mais conhecida como Vicky, tenho 27 anos, sou cirurgiã dentista, trabalho com eventos e também trabalho com fotógrafo, esposo do Jonathan Dias. Para explicar bem. Mais novo. Olha o sorriso. Não, eu ia falar. Eu não gente, dei ia conta. falar, porque eu sou essa pessoa que fala uma coisa. Mas ela falou Sim. então. Eu não dei conta, te interrompi, me perdoe, porque o sorriso tá radiante. É demais. Você faz um sorriso igual o seu, você replica? Porque eu tô querendo. Faço. Ah, então depois a gente conversa. Gente, pra quebrar um pouco o gelo, eu quero já começar com eu nunca. E aí, se você você vai ter que contar essa história pra gente, tudo bem? Sim, senhora. Aí depois vocês vão ter tempo de contar realmente a história de vocês, tá bom? Show. Então vamos lá. Empolgada aí, Neide? Tô com a caneta na mão já. Pronto, então vamos lá. A Neide avaliou tudo. A Neide tá valendo tudo. Ó, eu nunca comprei algo caro por impulso e me arrependi depois. Não, eu nunca. Caro não. Ai, meu Deus. Você já e eu posso falar. O quê? Caro? Muito caro? Depende do caro, né? Pra mim, maquiagem é caro pra caramba. Será que a terapia de casal já começou? Eu também tô Não, achando que vai começar agora, né? Não, caro, não é? eu Fala aí, acho. então. Nós queremos saber agora. E aí, quando eu vi que Eu não Vicky lembro. fez? De Mas muito eu caro acho- que eu tenha me arrependido. Pois é. Você teve até que parcelar. E ainda justificou que, mas foi parcelado. Mas ela se arrependeu. Não, me arrependi, então. Eu nunca. Aqui. Então você não... E esse é o difícil problema, ela se né? arrepender de... Mas é porque quando eu faço uma compra, eu já faço uma compra certa, entendeu? Isso. Eu compro algumas coisas assim, né? Que não tem tanta necessidade. Mas quando eu decido comprar, eu compro. Eu não fico falando, não vou comprar agora, não sei o quê. Eu compro as coisas certas pra eu não me arrepender depois. Então, Entendi, você planeja. Você tá Perfeito. desejando ali. eu casei com um planejador. É isso. Você planeja, ele paga. Tudo bem, tudo certo. Isso. Planejar dela é... Não, mas É o fogo. quê? Que eu nunca me arrependi, eu acho. Não. Viu? Você acha que ela não deveria ter comprado? Mas ela não... perfeito. Opinião masculina. Olha, mas aqui, a opinião masculina. Você não queria que ela tivesse comprado, mas quer que ela esteja bonita. E aí? Com certeza. E aí, Deu investimento. explica. E você já passou por isso? Você passa por isso? Conta aqui pra gente Fica nos aqui, comentários que olha a gente só. quer ver, tá bom? É Com verdade. Então, é um negócio que você tá com mulheres, Jota, mas eu sou Eu tô em minoria aqui. Eu nunca deixei de olhar o extrato bancário com medo do saldo. Eu já. Ixi. E você não olhou e deixou por isso. Recentemente, Não tem muito tempo. como que foi um investimento, né? Sim. Acabei de me formar, então, assim, foi um investimento que eu fiz. E aí era um pouco caro, sabe? Assim, a aquisição. Mas eu falei, gente, eu mereço, né? Eu vou me mimar. Me mimei. Me mimei. Essa frase. E aí, o aplicativo do banco no celular não estava atualizado.
Eu falei, eu vou aproveitar que não está atualizado, ou seja, não vai aparecer aqui a notificação para mim, eu vou comprar, parcelo em 10 vezes e estou feliz. E deu certo. E aí elas esqueceram Só que que aí tava apareceu. no meu celular. Aí chegou assim, Você viu? foi compra de Chegou toda dele. cheia. Eu falei, E aí? Jesus. Não, agora é pausa, né? E aí, como é que foi pra você? E a gente tem que abrir mão de algumas coisas pra encaixar o desejo Mas da foi um maravilhosa. investimento, foi Aí um eu falei, ó, tudo bem, foi caro, mas é bom que em março você já tá ganhando 15 mil e faz esse seu investimento aí, porque Porque esse investimento... É, caro. Foi um investimento. mas tá tudo bem agora com esse investimento, tá tudo Mas é certo. necessário, né? Eu acho que essa parte boa de você poder fazer um planejamento, de você estar casado com um planejador e fazer parte, com certeza, pouco em vista, porque você consegue colocar tudo no papel e consegue, sim, fazer compras mais caras, mas compras certas. Então, vamos ver se essa organização permeia a relação o tempo todo. Vamos investigar. É, e você tá com o Poupa em Vista, que é a parte empresarial. Então, ele tem a veia do a gente paga depois, que o Jorge já trouxe aqui pra gente algumas vezes. A gente se vira pra pagar, né? Depois a gente dá um jeito. Depois de onde tá tudo certo. Esse aí é a vitória, não sou eu não. Ó, Mas sempre deu certo. sempre deu certo. Eu nunca pedi dinheiro emprestado para um amigo ou familiar. Também não. Geralmente eu assumo os meus. Eu nunca escondi uma compra do meu parceiro. Descobri agora. Hora da verdade. Hora da Não, eu já. Mas foi por um bom motivo. Foi? Nunca é bom motivo. Foi um bom motivo. A verdade sempre é o que melhor era? motivo. O que a gente aqui é Um curioso. bom motivo, assim, que eu ainda não posso comentar. Entendeu? Ah, foi recente? Depois, tá, e depois ela vai ter que voltar e contar pra gente, que agora a gente começou a coisa, né? Ah, agora eu que tô preocupado. Ó, Bom, Não é o momento de contar, não é o momento. calma, vai que é, né? Enfim. Eu nunca gastei mais do que podia em um presente para impressionar alguém. Já. já também. E o que que era, gente? Posso saber? Eu acho que, inclusive, foi... Foi pra ela. Geralmente o presente, claro, é muito familiar. E aí a família já vê que você já tá numa situação melhorzinha. Fez, se eu vou gastar um pouquinho mais só pra dar aquela valorizada no... Então você faz isso. Não, faz é muito forte, eu já fiz. Faz parece que é algo recorrente, mas foi acho que uma vez só que eu fiz. Mas não foi pensando no presente, e sim no que ele geraria de comentário, de status. De status. E você? Mas foi uma vez também. Não, eu acredito que esses presentes mais de final de ano, né? Quando a gente vai comprando de um em um, acaba que quando você O vai Natal ver, na casa estoura o dela orçamento, é né? complicado, porque tem que E dar lá em presente casa, para todos a gente os tem familiares. Mas tem que ou uma Tem decisão do que. casa? Não, tem que. Não, a gente tem essa cultura. Tipo da assim, família. antes, quando a gente Todo era Natal. casado, era, por exemplo, a família do meu pai e a família do meu irmão, né? Então a gente se juntava Aí a e gente só ganhou o trocava os presente, presentes. porque como não era casado, não tinha que dar pra ninguém. Mas Nós não éramos casados, então não era uma família, né? Então não tinha essa obrigação. aí esse Aí ano, esse ano depois que foi a o gente primeiro casou. ano que a gente Ano passado, fez. na verdade. É. Ano passado foi o primeiro ano e aí acaba que muitos presentes, né? Pra cada pessoa ali, acaba que às vezes estoura um pouco do orçamento. Aí eu desejo saber se você processa bem tudo isso, essa informação de ter que comprar todo Natal. Você está sendo gravado, você quer lembrar, e algum familiar pode ouvir. Eu sou bem tranquilo, porque se na minha família tivesse, aí ia fechar no vermelho, né, as contas. Mas como é só da família dela, aí é bem tranquilo. Dá pra administrar Eu acho- isso. não, E acho... uma vez também, né? É só Natal, você já vai se programando pro Natal, né? Isso foi importante tranquilo. para o casal, né? Isso foi importante Sim. porque Pra ela é- falar o ano inteiro. Exato. Também, né? Perfeito. Melhor assim, porque quando você esconde alguma compra, aí é mais complicado, né? Perfeito. Sim. Tá. Eu nunca investi dinheiro sem entender direito onde estava colocando. Eu já. Eu Os também. primeiros investimentos. Inclusive, Inclusive até hoje. né? Vai ser, acho que tema de discussão for Sério, investir gente? uns dólares em umas cripto. Recente. Perdi tudo. Recentíssimo. Você já sabia. Perdeu? E Vic já sabia disso? Eu só contei depois que eu perdi. Mas foi então, deu errado. Porque Deus castigou ele. Fez sem contar. Gente, esse vai ser um... Aí,
Aí, pra Vai piorar, a render. gente tentou, não, vamos investir mais pra ver se consegue recuperar. E perdeu também a segunda vez. Tentou recuperar, gente. Foram 2 vezes. Mas Não, a eu- segunda não foi meu, né? O recurso. Eu não entendo muito, né? Então, eu sempre fui de, tipo assim, antes quando a gente não era casado, eu já tinha esse costume de juntar, né? Só que eu não entendia muito de investimentos. Então, eu sempre falava, ah, amor, vou te passar o valor. A gente tinha uma conta conjunta e aí ele investia. Eu realmente não entendo muito dessa questão de investimentos. Estou aprendendo, né? Porque agora quero entrar nesse mundo, mas é uma coisa ainda totalmente... Perfeito. Acho que a gente penso que a gente precisa analisar essas perdas, né, até com uma certa cautela, com um certo zelo, porque a gente sabe que tem um investidor mais arrojado, né, mais arisco, né? Então, assim, alguns casais, algumas pessoas se permitem correr o risco. Então, É a única área da minha vida que eu corro risco. O resto eu sou completamente conservador. Agora, investimento eu gosto de... então Eu já sou o contrário. É um padrão dele. Você recebe bem essa informação? Não, eu sou mais conservadora, né? Então eu gosto dos Investimentos. investimentos mais... Mas na vida, Ah, já perdi. vamos viajar pra Aí Europa. vocês, ó, nos gastos você é conservador. Isso. Ela é super arrojada. Audaciosa, ousada, vamos, Ousada. vai Aí dar nos investimentos certo. você já é um ousado e ela... Ela é a que planeja, só esse ano, estamos em fevereiro, só esse ano já planejou 4 viagens. Eu falei, amor, tu tá no mesmo orçamento que eu aqui? Fala, a gente faz uma com os amigos, outra com a família, outra nós dois. Eu falei, não tô entendendo, não. É, gente, tem que explorar. Tem que sonhar. Tem que sonhar. Pra isso ela é ousada. É, porque se não sonhar, você não vai fazer nada. pra chegar E naquele eu lugar. sou o pezinho no chão. Falei, não tá dando pra sair nem pra Pirinópolis, como é que tu quer ir, né? Mulher de fé, né? É isso Ela que é. se explica, Ela né? vive pela fé. Ah, eu nunca tentei negociar um desconto e consegui. Não, porque eu acho isso, Você acha? eu acho. Nunca Tem alguma coisa tentou de- negociar. Pedir descontos? Ai, Ai, eu amo sou- pedir desconto. Eu amo negociar, adoro. Eu amo. Eu entendo que se o cara colocou o preço na etiqueta é porque ele quer aquilo ali. Se fosse pra negociar, ele deixaria em aberto. Fala, me chama no caixa que a gente conversa pra negociar. Mas é aquelas pessoas que põem o preço sabendo que as pessoas vão pedir desconto pra chegar no valor que ela quer receber. Eu não sou. Ele vai ganhar de mim, porque nessa parte de negociação... São ótimos. Melhor que Eu gente. sou o melhor comprador. Eu sou o melhor cliente. Porque Agora se ela eles- não. Ela vai comprar ali uma barrinha de cereal, moço, e se for no dinheiro? Eu falei, amor, Gente, eu peço desconto de tudo. Tudo, 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 tudo. Eu sou essa pessoa. Você percebe como ela tem características super positivas para as finanças, ele também, e deve ser por isso que dá super certo. É. tem dado. Tem nada. É porque eu acho que assim, a gente tem esse privilégio, eu vou dizer privilégio, de ter um casal de 1 ano de casados. Porque assim, se conhecer há 10 anos é uma coisa, você estar casado há 1 ano é bem o primeiro ano diferente. de onde você tá se entendendo e se encaixando, né? Então, aproveitando esse gancho, Excelente. conta pra gente como que foi essa trajetória de vocês estarem casados hoje, como que vocês lidam com finanças, como que vocês começaram a falar sobre isso. Ah, e foi bem natural essa questão de finanças, assim, porque o Natan, quando a gente casou, de fato... Eu sou o Natan, gente. Isso que eu ia falar. Ai, gente, desculpa, é porque Jonathan, Natan... Quando a gente casou, ele já trabalhava aqui no Poupa em Vista, né? E antes da gente casar, a gente também já conversava muito sobre esse assunto de finanças. Então, foi uma coisa bem natural essa questão da gente juntar nossas finanças em si. Não foi uma conversa que foi difícil, Eu acho que sabe? até antes do casamento a gente já... É, até para organizar, né? A questão da organização do casamento em si, você precisa ter essa conversa, porque são muitos gastos. Então, mas fluiu entre a gente de forma muito natural. A gente não teve nenhum embate, assim, preciso. Claro que, né? Tem Há as conversas diferenças. diferenças, mas foi uma questão muito natural da gente unir as nossas finanças para começar uma vida a dois, assim, de fato. Eu acho que não... Sim. Foi uma decisão fácil? Eu tenho dúvida. E nós já conversamos com muitos casais e todos andam junto a mesma demanda financeira, né? O dinheiro é do casal. Mas a gente sabe que isso é um desafio para muitas pessoas. Eu não sei se é para você que está aí me assistindo. Até comenta aqui se é difícil para você. Mas eu percebo que faz muita diferença. Mas essa decisão, ela foi fácil para o casal? A decisão de unir conta, unir dinheiro, foi fácil para Pra mim, vocês? sim, porque a minha estrutura familiar já vem nesse modelo, né? Onde o dinheiro, na verdade, não é nem só dos pais, é da família, né? Então, pai, quero comprar isso aqui. Ó, a gente pode parcelar em tanto, e tua mesada vai ficar retida durante tanto tempo. Ou então, eu vou te dando a tua mesada e você guarda. Então, o dinheiro já era da família. A estrutura, óbvio,
que meu pai sempre poupava alguns problemas financeiros, né? Para não influenciar, não sei porquê também. Mas a estrutura já era assim, a família tem um recurso. Então, para mim, sempre foi já algo já natural. Pra mim também não foi difícil, não. Foi bem natural. E você tinha uma família estruturada também? Sim. De andar junto, como foi a do... Sim, o meu pai, ele é uma pessoa mais gastadeira, né? Então eu herdei um pouquinho ali. Tem um pezinho ali, né? Mas na minha família sempre foi muito natural também falar sobre, né? Essa questão de dinheiro sempre foi muito envolvendo a família mesmo. Então não foi uma questão difícil, sabe? Quando a gente resolveu de fato unir as finanças, não foi uma conversa difícil. E Yasmin, eu tô apaixonada por esse relato, porque eu percebo em consultório muitos casais desorganizados que não querem andar junto. Meu dinheiro, seu dinheiro. Sim. Até pagam as contas, dividem ali 50% da casa, aluguel, IPVA, IPTU, mas o que sobra é daquela pessoa, cada um tem o seu dinheiro. E só de pensar aí, quando a gente fala em algumas conversas minhas, em unificar, é como chamar para a briga. Sim. Então, eu já entendo que tem um problema aí. Mas eu também observo aí na sua fala que tem o poder da família. Sim. Então, né, o poder da família. Então, você que está nos assistindo e até tem uma desorganização financeira, mas que tem filhos, ainda é possível mudar. Ainda que essa pessoa já adulta encontre uma dificuldade, é possível trazer uma nova cultura, não é verdade? E aí trazer uma imagem, uma proposta diferente para os filhos. Talvez essa pessoa não esteja vivendo, mas os filhos podem viver. Exato. Então, vamos ficar aqui, você fique conosco, porque eu sei que eles vão aprender para aplicar tudo isso na própria vida e na família, porque a gente sabe que o impacto de tudo isso é geracional. Sim. A gente faz muito Que legal, isso, né? Feliz por isso. E tem esse impacto geracional. É o casal que está ali, mas eles vão passar isso para os filhos, para os netos. Então, a gente impacta gerações através do DR. E só para deixar claro, a gente tem as nossas finanças, mas tem as individualidades também do casal. Sim. Então, eu tenho o meu cartão, ela tem o cartão dela, tem as contas que são em conjunto. Então, a gente não exclui a nossa parte de, eu quero comprar uma camisa do Flamengo. Mas eu vou ter que pagar? Não, tá dentro do meu recurso. Eu quero comprar maquiagem e shampoo de R$800. É o seu recurso. Então, tem as coisas do casal e as coisas dos indivíduos. E é muito legal, porque parece que rola uma invalidação quando a gente pensa em conta conjunta ou em Vou dinheiro ter que do prestar conta para casal. tudo, vou ter que avisar tudo que eu vou comprar. Parece que tem uma invalidação do ser. E não. Aí você percebeu isso? Sim. Que bacana tudo isso, eu tô adorando tudo isso. Mas Eu tô achando ótimo que tem mais? Porque, apesar das divergências que a gente começou aqui achando que já ia rolar treta, gente, né? E de repente, não, tudo tranquilo. Eu tenho essa troca, Só mas só faísquinha só pra aproveitar. dar uma dinâmica na vida, né? Exato. Mas assim, eu entendo que vocês têm essas particularidades, que é do indivíduo, que eu acho que é importante, aquilo que é importante pra mim, aquilo que é importante pra vocês, porque, né, camisa do Flamengo, nada a ver, né? A gente pensa, mas a maquiagem, nada a ver, ele pensa, mas tem uma importância. Como que vocês conversam e se alinham sobre isso? Porque eu percebo que você acha caro, acha desnecessário, mas existe um atrito muito forte de fazer, por exemplo, ela faz essa compra e você fica bravo, vocês ficam sem se falar. Como que é essa dinâmica? Não, eu sou estável, então o que eu puder de evitar de briga, eu vou evitar. Gente, eu tenho que pedir pra brigar. Às vezes ela quer brigar e eu falo, caramba, vamos ter a paz, vamos conversar. Nessa calma, ele fala. E aí, mesmo que eu ache que tá errado, que foi caro, que é desnecessário, eu tento entender com ela. Mas por quê? Por que agora? E por que esse valor? Então, briga em relação a isso. E eu acho que tem. também a questão da mesada funciona muito Sim. bem pra gente. Porque aí, é que nem você falou, a gente não tem que prestar conta. E a mesada, desse valor, a única entendeu? regra é que você tem que cumprir o valor que foi combinado. Sim. Não dá para ultrapassar esse valor. É a regra. funciona Você não muito precisa bem. prestar conta, você não precisa falar por que comprou, não precisa justificar nada. Mas tem que seguir o valor que foi combinado. E isso foi, assim, foi estabelecido assim que vocês se instituíram como família ou foi uma construção? Quando a gente casou, a gente instituiu. Como antes a gente ainda não dividia tanto as contas, não juntava tantas contas, então não tinha essa necessidade, porque ainda era o meu dinheiro, o dinheiro dela e o que a gente tinha que dar para o casamento. Então era minha conta, a conta dela e o que a gente precisa pagar do casamento. Então, como eu já trabalhava aqui, eu sabia o que eu precisava fazer para quando unisse. Então, quando a gente uniu, já uniu
Então, essa visão de agora mudou. Agora não é eu e você, agora somos nós e aqui a gente tira para as individualidades. Antes era o contrário. Rola uma satisfação, assim, porque vocês são super jovens, casados há 1 ano, aproximadamente, não é isso? Vou fazer um ano. Mês que vem. Rola, assim, uma satisfação de serem tão jovens e já ter uma vida, assim, organizada financeiramente? Para mim, Sim, com certeza. Conta isso aí, como que é Pra mim, transitar nesse lugar? é muito confortável, porque eu sou uma pessoa muito controladora, né? Então, eu gosto muito de estar à frente das coisas e de ver que está dando tudo certo. Então, quando eu vejo que existe algum âmbito da nossa relação que não está dando certo, aquilo já me preocupa. Então, quando eu vejo que a gente está indo no caminho certo, que as nossas finanças estão bem, e as nossas finanças indo bem, o nosso casamento vai bem, e as outras esferas também vão bem, isso vai me dando conforto, entendeu? Então, eu fico mais estável. Mas antes, nem sempre foi assim, né? Sim. Às vezes a gente entrava muito em conflito nessa questão antes de casar, né? gente Porque era o tem meu dinheiro, o dinheiro dele, e ainda tinha o dinheiro do casamento. Então, era... uma particularidade no nosso relacionamento em relação a finanças, que é a gente gira quem tá comandando, quem é da vez. Então, iniciou com ela. Então, ela que tá na frente vai prestar conta, tem que fazer tudo, beleza. Aí, depois de uns 6 meses, eu acho, aí eu falei, beleza, agora eu vou tomar a frente, a gente cuida, aí agora eu que tô no comando. Aí agora a gente já tá trocando de novo, era quem tá. E antes era muito mais porque realmente ela precisava estar no controle. Aí quando eu pedi, foi um movimento antinatural, que ela não teve uma resistência. Aí eu falei, eu sou o marido, o planejador e o provedor. Então fica tranquilo que eu não vou fazer besteira com o orçamento. Aí depois que ela soltou, aí agora é porque realmente a gente trocou, porque faz sentido agora. Você teve dificuldade para confiar? Para confiar? Muita, porque eu sou esse tipo de pessoa controladora, né? Eu gosto de estar vendo tudo. Então, quando ele falou, não, amor, agora eu vou assumir essas questões das nossas finanças, eu falei, meu Deus. E agora? Deixou desarmada, né? Foi, mas eu não tinha o que fazer também, né? Porque tem aquela questão de você também precisar ser submissa, né? Sim. Então, eu falei, vambora. E essa submissão é sobre confiança. né? Sim, eu falei, não tem outra opção, vou ter que confiar mesmo. Eu ficando assim por dentro, meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? Mas Deus tá dando certo. tá E a dando gente- certo. E a gente fala sobre submissão, que você fala assim, tem que ser submissa. Esse tem que ser, é um tem que ser muito organizado, porque não Sim. significa dizer que a mulher é abaixo do homem, como muita gente na sociedade entende. Submissão pra gente é missão sobre missão. São papéis estruturados, não é verdade? Exato. Porque eu conheço vocês um pouco e tenho autoridade para falar que é essa submissão, de andar junto, não é isso? De cada um no seu papel, que os casais funcionam bem, cada um, a gente chama de padrão relacional, esse é o padrão desse casamento, né? Dessa relação. A gente desde que tem outros formatos, Sim. mas é muito bom explicar que submissão tem que ser, né, submissa, porque a sociedade às vezes entende como obrigação, que o homem se coloca nesses lugares. Mas bem mesmo. Não, isso é bem difícil, né? E eu queria até perguntar, assim, que você falou que é controladora, gosta disso, mas quando você finalmente confiou, você se sentiu mais leve? Sim, Como que depois você que eu sentiu? vi o primeiro... A gente decidiu, né? Aí passou o primeiro mês, eu falei, Jesus, vai na frente aí, porque eu não tô sabendo de nada. A gente simplesmente, quando a gente recebia os nossos salários, a gente colocava nas contas que a gente precisava pagar e ele que ficava responsável por tudo. E aí ele fazia a planilha, igual ele sempre faz todos os meses. E aí ia pagando as contas e eu ficava, assim, querendo dar um pitaco, mas eu falava, não, vou me segurar aqui, porque é ele que tá nessa frente. E aí eu vi que o primeiro mês deu certo, o segundo mês deu certo, e aí foi me dando mais paz no meu coração. E foi uma coisa assim que Deu sequência. deu sequência. Eu vi que estava dando certo e que aquilo que estava me deixando não em paz é porque eu era o meu controlador, entendeu? Sim. Que eu sou assim, eu gosto mesmo de estar à frente, de comandar. Ele fala uns que eu gosto de mandar. Então, Geralmente sai assim. Né? Deixa eu falar. Eu só tô pontuando. eu falo pra ele, eu não tô mandando. Eu estou só pontuando algumas coisas. Observação incisiva. Mas aí eu vi que tava dando certo e foi me dando paz. Então foi mais tranquilo. Depois do primeiro, do segundo mês, foi mais tranquilo. Perfeito. Eu vou fazer só uma observação sobre ser controlador, se controlar, desculpa, e mandar, porque vocês lembram que meu papel aqui é o quê?
captar as evidências que eles têm e devolver para vocês. Então, estou aqui no meu papel estratégico fazendo isso. Quando a gente pensa sobre ser controlada, mulher ser controlada ou um homem, a gente sabe que é uma pessoa que toma decisões, que vai adiante, que resolve, que faz a coisa acontecer. É isso. E a gente... Dominante. Exatamente, a gente sabe. Mas tem uma coisa que vem junto, que é um cansaço extremo, uma sobrecarga intensa. E você percebia que você tinha esse cansaço e ao confiar nele, você até já trouxe um pouquinho, mas eu gostaria dessa resposta mais objetiva, por favor. Você percebe que tinha esse cansaço, se você percebeu esse refrigério na alma? Sim, com certeza. Porque, além de tudo, quando a gente casa, a gente tem mais responsabilidades, né? Então, você tem os seus trabalhos, e eu não trabalho só com uma coisa, né? O Júlio, tem 3 empregos. Tenho muitos trabalhos, então tinha toda a responsabilidade do trabalho, a responsabilidade de ser esposa, de ser dona de casa e ainda cuidar das nossas finanças, com certeza gera uma sobrecarga, mas que a gente às vezes não quer assumir, né? Porque tá ali sob o seu controle, você tá vendo, então tá tudo certo. Na verdade, eu acredito que muitas mulheres nessa geração, a gente se acostumou com essa síndrome da supermulher. Perfeito. Que Dou conta de tudo. Eu dou conta. E mesmo em famílias estruturadas, a mãe é tão forte que ela cria a filha para isso, para ser esse leão que domina tudo. E às vezes você não precisa dar conta, porque ele é um profissional que mexe com isso, né? Então, se eu não confiar nele, eu vou estar invalidando também aquilo que ele faz, entendeu? É a posição dele como homem. Então, sim, me gerava uma sobrecarga, mas eu não queria assumir. Então, quando ele pegou para si essa responsabilidade, a minha única opção foi confiar, né? E aí eu confiei, deu certo, e aquilo foi me dando paz no meu coração. Mas não foi tão fácil assim, né? O primeiro mês foi bem difícil, né? Quando a gente resolveu que ele ia ficar responsável por isso. E depois... E Yasmin, a gente sabe que ela é casada com um planejador e isso ajudou muito. Sim. Mas para quem está em casa, que não consegue falar com o marido, e o contrário também ocorre, né? Do homem não conseguir falar com a mulher, qual é a chance? É o DR, né? É o DR, gente. O DR. É verdade. Esse é maravilhoso. Que é fantástico. Que ajuda muito. Eu vi, assim, que tem muitos casais que, em comum acordo, decidem vir para o evento, mas também casais nessa situação que a esposa, normalmente a mulher, que a mulher sabe que é dificuldade, né, gente? A gente que percebe o que precisa ser mudado, ela traz o marido, cria uma estratégia, traz ele, e realmente tem essa coisa, nossa, que bom que eu vim, que bom que eu tô aqui, porque... Até porque finanças é um tópico desafiador para as pessoas discutirem, né? Porque você não quer parecer que você é irresponsável, mas também você não quer dar o controle 100% para o outro. Então, eu vejo que os casais têm esse desafio, né? E o DR traz a questão da finança ser um ponto que vai potencializar vocês como casal. E a gente vê isso de forma bem leve também, né? Exatamente, tanta exposição. que é o que a gente está percebendo aqui, né? Que vocês têm essa leveza. Mas assim, Neide, vamos pôr fogo aqui. Conexão, eu vou para conexão. Porque assim, eu percebo esse casal conectados. Com diferença, sim, mas com muitas afinidades. Então, eu vou para o ponto que é a conexão. E aí eu sei que na conexão tem uma coisa chamada linguagem de amor, porque não tem como. Casal conectado, obrigatoriamente, ele tem que estar colocando em prática as linguagens do amor. Então eu gostaria de saber qual a linguagem de amor do casal. Ato de serviço dela. Ato de serviço e o seu. Banheiro limpo pra ela. Eita, que é bom, né? Ai, é bom demais. A gente mata 2 coelhos. Porque Sim. o meu é toque físico. Então, banheiro limpo, eu tenho toque físico. Então, atos de serviço com toque físico. Então, é só lavar o banheiro que eu consigo É bom demais. lavar Olha uma aí, louça, não é nem passar presente, ó. Para um planejador isso é ótimo, que não é o presente. Toque físico é o seu. É o Toque seu. físico. O toque físico é o meu, ato de serviço é o dela. Perfeito. Atos de serviço e palavras de afirmação, meu, com certeza. De todos, assim. E o dele é toque físico E e tempo de qualidade. tempo de qualidade. Pra Legal. ele estar ali no nosso sofá, comendo Sexta uma coisinha boa. A gente chama de sexta love. Lá em casa a gente tem toda sexta, a gente faz uma coisa Sempre foi claro para vocês a linguagem do amor? O que ia ser sua primeira linguagem do amor? Gostaria de saber, porque tem muitos casais que estão cheios de necessidades Sim. diversas Sim. e nem sabe por onde começar. E eu entendo que as linguagens de amor são poderosíssimas. Então, me contem como vocês acessaram as linguagens do amor.
Cara, foi difícil pra gente. A gente não fazia ideia, assim, Eu nem qual era sabia a que linguagem existia do amor do outro. Eu não sabia que existia É, o Natan uma nem linguagem de amor. sabia. Tanto que, pra mim, a linguagem do amor era o que eu gostaria De receber. Não, que eu fazia pro outro, entendeu? sim, Não sim. que a pessoa gostaria de receber. Que sim o que eu faria pro outro. E eu sempre fui essa pessoa de atos de serviço. Então, eu gosto de fazer surpresa. Eu gosto de, Aí sabe, pra mim, inventar coisas em datas comemorativas e tal. E aí, o Natan nem liga pra isso. Pra ele, o negócio dele é tempo de qualidade e toque físico. Então, pra ele, a gente tá no nosso sofá assistindo uma série junto, cafunézinho. comendo uma coisinha, sabe? Fazendo o jantar cafuneta do... e fazendo o cafuné dele. Tá ótimo. E pra mim foi muito difícil entender isso, pensa, porque a gente foi descobrir isso tem o quê? 2 anos? Foi... Você conheceu como que você descoberta? Se eu não lembro quem, mas eu acho que eu recebi esse livro de alguém, eu não lembro se foi do discipulado, se foi alguma coisa que alguém indicou, e aí eu comprei. Aí eu falei, gente, eu nem sabia que isso existe. Mas você começa a ler e você fala, Jesus, isso aqui faz sentido. Tô aqui no demais, livro, né? E você já começa a se achar, fala, eu acho que eu sou isso aqui. Você nem fez o teste ainda, mas você já começa, Eu acho esse aqui eu gosto, não, esse aqui não é importante pra mim. Aí você começa a pensar também no outro. Qual que será que é a da Vitória? que legal. E eu comecei, cara, hoje eu não sei. E talvez eu não tenha enchido esse tanque do amor dela, porque eu não faço ideia qual que é a linguagem dela. E aí depois que eu li, eu falei pra ela leu também. E aí foi uma descoberta assim. Não, foi Meu Deus. Ou assim na nossa cabeça. Porque aí depois eu entendi tudo. Porque às vezes o nosso relacionamento não estava indo tão bem porque a gente não sabia as demandas do outro, né? A gente não estava enchendo o tanque do amor um do outro. Então a gente achava que estava fazendo alguma coisa, por exemplo, em alguma data comemorativa, eu fazendo as minhas surpresas, achando que Eu ia me sentir estava- super amado. E às vezes não, entendeu? Mas O que ele queria era outra isso coisa. é bem legal, porque ela trabalha muito final de semana. E como eu trabalhava semana, final de semana era o dia livre. E aí como ela trabalhava, a gente não se encontrava. E aí não tinha esse tempo. Sim. Mas aí pra ela o que fazia sentido? Se eu fizer uma surpresa pra ele, se eu comprar um presente, ele vai gostar. Mas eu só queria aquela eu só queria um sábado livre, um domingo, assistir um cinema. Eu falei, cara, isso aqui abre a visão de você entender o que realmente importa pro outro. E não você ficar jogando um monte de coisa, achando que a pessoa vai gostar, mas sem saber se é o que importa pra ela. E essa demanda, ela é tão gigantesca, Sim. porque a gente pensa às vezes que, eu vou entregar o que eu tenho. Uhum. É muito comum, né? A pessoa tenta se melhorar como pessoa e, a partir disso, entregar o que tem. Mas o relacionamento é um lugar de renúncia, de construção e reconstrução. Então, precisa não só se desenvolver como pessoa, mas também parar para avaliar a necessidade do outro e se desenvolver para o outro. Sim, claro que não para todo mundo, né? Para aquelas pessoas que fazem parte, né? Que a gente tem que cortar um pouco essa relação com o outro. Sim. Mas o outro, às vezes, é sua esposa, é seu esposo. Então, é importante, até deixando um recadinho aqui, a importância de ter um bom relacionamento. E para ter um bom relacionamento, tem que sair de si e fazer pelo outro. E Sim. fazer pelo outro. Não é porque você acha que faz sentido, é porque faz sentido para o outro. Exato. Você concorda com isso? Concordo. E vejo que é um norteador do relacionamento mesmo. Isso. Porque a Neide falou, vou tocar nesse ponto da conexão. Então a gente percebe que às vezes o casal traz muita demanda financeira. E ela gasta demais, ela não me escuta. Mas tem toda uma outra coisa que precisa ser vista. Igual a linguagem do amor, né? E o DR faz muito isso. Tá, vocês estão com problema em finanças, mas calma lá. Deixa eu ver como é que tá a linguagem do amor. E se fosse você vindo no evento, você fala, que é isso, gente? Eu quero aqui resolver minha conta bancária. E, na realidade, a conexão é onde tudo acontece, né? Sim. Eu não sei como que tá hoje, o planejador pode falar, mas finanças foi um dos pontos, assim, mais causador de divórcios. Perfeito. E por quê? Porque as pessoas realmente acham que esse é o real problema. E, na realidade, é a conexão, é a comunicação. Onde você comunicação. A comunicação, isso é importante, né? Muito importante. Mas assim, gente, me conta nesse um ano, porque você tá casada há quanto tempo, né? 5 anos. 5 anos, então já passou. Eu tô com 3. O primeiro ano a gente meio que esquece, assim. Qual que foi o maior desafio que vocês enfrentaram até agora? Nesse ano de casamento? De casamento? De casamento. Foi as compras da Shein, que de repente chegava lá na sua casa? Ela tem... Não, nem foi tantas assim nesse ano. Eu dei uma segurada. Mas lá no início, assim, qual foi, assim, que vocês acreditam que foi o ponto que mais divergiu, assim?
Que deu uma estressada. Do casamento, como a gente já chegou alinhado, foi tranquilo. Agora, antes, a gente teve muita dificuldade com o casamento em si, organizar o casamento. Aqui, evento em si. Deu treta de Já é verdade. de cair cabelo, é mesmo? no sentido literal. Porque organizar um casamento não Já é estressante. Já é muito Já estressante. é bem complicado. E aí a gente começou a organizar também, o Nathan estava nessa transição Eu trabalhava em um lugar e comecei a trabalhar de carreira, então foi bem desafiador pra gente, porque antes ele tinha uma segurança, partiu para um lugar que não tinha nenhuma segurança, então isso para uma pessoa que já é controladora Exatamente. afeta muito isso, porque Não, até aí pra mim, que fiquei, eu gosto de estabilidade, de segurança. Não, você vai ter que sair daqui pra cá. Falei, Jesus. fiquei extremamente, assim, estressada, sabe? De ter que dar conta de tudo, porque eu sou essa pessoa, Sim. né? E aí foi bem desafiador, assim, pra gente nessa parte de transição de carreira, de alinhar as nossas finanças, porque aí eu Não tinha que fechava trabalhar, conta. né? Eu tinha que trabalhar ao máximo para conseguir, enquanto ele estava nessa parte de transicionar a carreira dele. Então, foi bem desafiador, assim. Mas eu acho que casados... Casados, eu acho que... Ainda não deu tempo, né, gente? Porque o casamento ainda tá Mas, assim, Perfeito. o primeiro ano é mais desafiador, assim, com mais- certeza. Porque você conhece a pessoa na sua essência, ali, né? é verdade. Então, Já tem mais uma largada, essas coisas. eu acho que tem sim. Acabei de lembrar um. Conta pra gente. Conta. Ela quer ir pra um apartamento maior. Ela quer mudar. Sim. Esse tá sendo o nosso maior desafio. E aí... Então, muita briga. não briga, mas pontos diferentes. Então, pra deixar bonitinho. O pé no chão, né? Fala, não vai rolar. Não vamos tá na rolar. hora, não tá no momento. E ela tá E eu assim, acabei já passou de... na hora. Então, e eu moro aqui, eu moro a 3 minutos. Então, Mas pra mim- essa é a realidade de muitos casais, de muitos. Então, eu gostaria que vocês falassem como vocês estão resolvendo isso, porque deve ter alguém em casa que quer saber. Eu também quero isso, eu quero aquilo, mudar de casa, comprar uma casa, um apartamento. E aí, como? Ah, Como vocês eu- estão resolvendo isso? Qual a ferramenta desse casal? Eu, a minha vida inteira... Jejum em relação? Eu ouvi, Muito. vale tudo, gente, vale tudo. muito jejum e muito coração. Oração, E gabinete. Senhor, quebrando o coração do meu marido. Exatamente a minha oração. O Senhor coloca no coração dele um apartamento. Não, mas é porque, assim, o histórico, sempre trabalhei longe de casa, então esse trajeto já é desgastante. E hoje eu tô a 3 minutos, então eu subo a esquina, eu já tô no trabalho e tô em casa. Então, pra mim, não tem nada que pague isso. E se a gente for mudar, não dá pra morar aqui. Porque o valor que a gente quer pra um apartamento de 2 quartos é Muito mais. infinitamente maior. 3, 4 vezes mais do que a gente tem hoje. Então, teria que ir pra uma cidade um pouquinho, Águas Claras, um Guará. Aí eu falei, não, mas aí eu vou perder essa vantagem. Essa vantagem tá toda perto de casa. Só que pra ela, Não eu interessa. não entendo, eu não entendo o que é isso das mulheres. Que ela falou. Das mulheres? Opa! Tá, da minha, vou pelo defender menos. vocês também, tá? Ela falou, Certo. nosso apartamento é muito pequeno, eu não consigo dar a minha cara. Eu falei, que cara? Que cara tu quer dar pro apartamento? Entende. Então, homem não entende. Eu falei, não tô entendendo que cara que você quer dar pro apartamento, então tá ótimo. É porque o nosso apartamento não é um apartamento grande, sabe? É um apartamento de 1 quarto. E aí, você vai vivendo ali todo dia, você quer colocar algumas coisas e não cabe. Então, assim, chega um momento que a gente vê que não é mais o momento da gente estar ali, pelo menos pra mim. É. Só que como a gente não vive sozinho, é tudo muito conversado. Né? A gente entende que... eu entendo muito a parte dele de não querer sair de perto do trabalho, que é muito mais conveniente, óbvio, né? Ainda mais ele que passou tanto tempo trabalhando longe, tendo todo esse deslocamento. Mas são coisas que a gente vai ajustando. Vamos abrir mão aqui mais 6 meses. É põe pra. Aí eu estiquei um pouquinho mais. Eu falei, não, é porque ela queria pra esse ano já. Eu falei, não, vamos ficar mais 6 Acabou de meses. começar. Pois é, 6 Yasmin, meses, tá bom, tá. você tem ideia. Aí eu falei, não, vamos esticar. Assim, só pra entender. Vocês estão, então, colocando esses pontos na mesa. Isso, Tá, isso. eu quero trabalhar distante, mas eu quero ter O que é válido? O que é válido? O que é válido, tudo é válido, né? Mas é realmente chegar nesse ponto. E aí que tá o difícil, porque se a gente Tá fizer... chegando no ponto. se a gente dar esse passo como planejador e como tudo que eu tenho do meu perfil, é muito arriscado. É uma beira ali, um limite de, se não der certo, a gente entrar no cenário de dívida. Pra ela, não. Não, a gente consegue dar um jeito, a gente faz isso e faz aquilo. mas eu tô Gente, ela é total eu. Será que vai ganhar isso? Porque assim, A eu gente quer saber sei, que vocês vão voltar e contar. Vamos. Quem ganhou? Eu sei. Daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses. eu sei a importância do não
para alguns projetos financeiros. Sim. Só que ela é bem incisiva. Sim. E aí, me conta, você acha que vai dar conta de dizer não vamos, pela sua inclinação, já para Eu te ajudar? acho que eu tenho mais argumentos ao meu favor do que ela. Olha só. Mas Sei não. é mais justificável pra mim, faz muito mais sentido, e eu trabalho com pontos, eu analiso. Então, se tem mais pontos positivos do que negativos, Sabe disso. se tem mais pontos positivos, não faz sentido a gente tomar essa decisão. Fique. Cara, você tá do lado de um planejador, a ideia é o quê? Ache os argumentos. Se ela conseguir convencer, tiver mais pontos Eu tô positivos. nessa fase de procurar os argumentos. Mas é um desafio. Aí é que eu falo, se fosse algo fácil, eu já teria. Mas é legal que vocês tenham essa conversa, né? Vocês estão Sim. tendo essa construção da decisão, Sim, né? sim. E é isso que amadurece o casal, porque muitas pessoas fogem desse lugar. É, não. Desse lugar de conflito, bate-papo, sabe, da coisa truncada. E é justamente aí que tá a beleza do casal, o crescimento. Às vezes a gente olha muito pro resultado, mas não, é o tal do processo. É o processo que você se constrói, se desconstrói. Então, assim, é muito importante maturar, Sim. né? Isso, maturar as informações. O casal um tá se importando com o que o outro tá Exatamente. colocando, Isso a né? gente Você sempre não, respeita. A gente você não respeita chega muito o com que não, né? acontece, né? A gente nunca impõe nada. Sempre bem conversado. Às vezes não dá muito certo assim na hora. Mas aí a gente dá um tempinho pro outro e depois a gente volta na conversa e dá. Aí você tem que fazer igual o Bruno, né? Desenha a casa, põe os corações do lado. Boa ideia. Não é? Eu acho. Começa o moral do sonho. Você faz um só da casa e espalha lá. Colocar na geladeira várias casas. Pronto. Ele vai escovar o dente, tem uma casa lá. Aí você me diz, como é que faz essas 4 viagens no ano, muda de casa, faz não sei o quê. Ah, mas eu sei que você vai conseguir priorizar. Sim. Eu sei que o Não, Délio que eu falo tem eu sei que o Délio tem uma ferramenta que nós até começamos sobre Sim. ela, sobre... Lembra que nós falamos? Sobre o que é prioridade. Sobre impacto, prioridades, O custo. inventário da necessidade. Exatamente, inventário da necessidade. Então, assim, eu penso que talvez debruçar sobre isso, uma ferramenta que você domina bem, Sim. e eu acredito que, eu conhecendo, eu penso que vai ter uma inclinação aí a dar um não nesse primeiro momento. Porque essa ferramenta é uma ferramenta que é muito usada no DR, não é isso? Sim. E que ajuda muitos casais. Achei sensacional. E vocês se permitem acessar ferramentas externas, principalmente você, para tomar decisões? Ou fica mais no diálogo, que também é muito importante. Sim. Planilha, se necessário, testes. A gente usa muita planilha, né? Sim. O Natan é muito apegado à planilha dele. Tudo é para a planilha. Já fez aquela do inventário? Já. Já. E no final foi o que era casa. Não, então, não foi, né? Era um outro momento, ainda não tinha essa possibilidade. Então não tem que existia. aplicar isso aí. A gente vai ter que fazer de novo esse inventário, porque era outro cenário. Mas Era outro fiquei cenário. com curiosidade aqui. Vocês estão contando ela com as viagens que ela quer, você fica, meu Deus, não vai dar. Ela com a casa, Deus, não vai dar. Tá, mas vocês têm um plano hoje, em conjunto, que vocês estão caminhando para isso? Para alguma conquista financeira significativa? Sim. Pode contar, não. Porque eu sou fofoqueira. Aí eu gosto dessa Você não pode perguntar quanto. não foi valor, não vamos estar podendo falar aqui, tá, gente? Mas o que é? Porque assim, você tá trazendo muito isso do que é o desejo dela para esse momento Sim. e que você entende que não é. Mas tem algo que vocês entendem que é para um momento próximo e vocês estão caminhando nessa direção? Acho que é legal compartilhar. Isso que eu disse ter filhos. Gente, aí tocou meu coração, não. E deve ser por isso que ela falou que era uma casa maior. E agora? Sim, mas Ela aí. quer um espaço, é um ela quer um argumento. espaço. Mas não é pra agora também. Entendi, mas vocês já estão... É o meu maior projeto de vida. Ai, Então, tudo é preparado pra isso. que legal. Por isso que pra mim não você vai fecha a passar. conta. Porque todo mês eu tenho que guardar dinheiro, tenho que poupar. Então, eu poupar, fazer 4 viagens, mudar pra uma casa maior. Nem é 4 Tem que milhões. virar Aí bilionário. exato. Aí fecharia. Aí alguém diria assim, vai ter que trabalhar mais, né? Alguém vai ter que trabalhar mais, aí já implica o negócio da tempo de qualidade. Então a gente percebe que o quanto o diálogo realmente é importante, porque vocês têm esses alinhamentos muito bem Muito. estruturados, mas que se der um sim hoje, pode atrapalhar toda essa estrutura que vocês já construíram. E aí eu trabalho mais com planejamento do que como marido, né? Porque eu falo, ó, se a gente projetar isso aqui, ó, como é que vai ser isso aqui? Sim. Então eu planejo, eu projeto os nossos meses futuros. Sim. E aí, bom, se a gente quer ter isso aqui, mais isso aqui, fazer isso aqui, não vai dar não. Legal. E enfim, aqui, só pra eu perguntar aqui, Miguel, que de dúvida, como que você lida com isso? Porque eu sei que lá bem no fundo, você entende que ele tá fazendo algo pro bem de vocês. Sim. Mas existe o seu sonho também, o seu desejo. Como que você lida com isso quando ele te diz esses espera, né? Não é nem não, né? Espera. Eu super entendo, porque a gente tem um plano juntos, né? Que a gente quer realmente ter filhos ali na frente, né? Não uma coisa pra agora. Mas eu acho que ele vai guardar. Calma, gente. Não estou grávida. Daqui a pouco meu sogro, minha mãe começam a namorar. Ah, é verdade, deixa bem claro, não? É um plano futuro, sempre foi o nosso maior sonho mesmo, assim, de ter filhos. Mas eu entendo por ele ser planejador, né? Então ele é essa pessoa que vai me colocando assim, vai me colocando o pé no chão, sabe? Tipo, não é que é não, mas não é não agora, entendeu? É uma coisa provisória, não é que não vai acontecer.
É que não pode acontecer agora. Então ele sempre vai me colocando nesse papel. E acontece o contrário também, dela me levar para um patamar onde eu tenho medo, né? A verdade é não, eu tenho medo, né? Esse passo ele é aqui. muito estável, são totalmente eu- contrários. não vai Então, por dar. isso que eu tô te perguntando como você Você lida. quer trazer uma situação para exemplificar em que ela te impulsionou? Ah, legal, faz isso, que o pessoal só traz controle, né, Vicky, pra É gente. verdade. A assistência, não, traz esse negócio que Isso, te impulsionou, que eu achei legal. Dá pra ver É bom. como o tatear, sabe? O como. Porque é Hoje- isso que as pessoas querem sim. saber também, né? Hoje eu só sou planejador, porque teve um taquezinho aqui, não, vai, você consegue. Eu falei, amor, não dá, como é que eu vou sem saber quanto que eu vou ganhar por uma profissão que eu nunca vi, nem sabia que existia, trabalhar de PJ, hoje eu sou CLT, tenho a segurança ali. Eu falei, não, mas vai, você consegue, não sei o que, confia. Afinal, não é assim. Aí se tudo isso, eu não tivesse dado esse passo, Perfeito. a gente não teria casado, eu não teria virado a minha Isso é em screen. tudo do nosso relacionamento, porque todas as vezes que eu vejo que ele tá mais retraído e mais confortável, eu tento tirar ele dessa zona de conforto, entendeu? Sim. E, tipo, não, amor, você pode mais, eu sei que você pode mais, não é dessa forma. E a gente sempre tenta fazer isso. E ele As já... viagens, todas as viagens. A gente só vai porque ela fala, não, vai dar certo. Porque pra mim nunca vai dar. Eu falei, não, isso aqui não vai fechar. E sempre Não, deu. não, nunca vai dar. Meu Deus. E sempre deu, porque... E ele tem esse papel também comigo, que eu sou mais explosiva, né? Mais extrovertida e ele tem esse papel de me dar mais calma em algumas coisas. Então, acho que a gente se completa muito nisso. Eu tiro muito ele da zona de conforto dele, quando ele está. Muito. Impulsiono muito ele nessa parte, porque eu sou essa pessoa, né? Eu me considero assim. E ele também é essa pessoa de me dar a calma que eu preciso, sabe? De estar ali me... Não é me podando, mas, tipo assim, me trazendo uma realidade de que, às vezes, não precisa disso tudo. Você pode, né? Sim, perfeito. Eu fico muito apaixonada por isso. Porque eu atendo casais e muitas pessoas querem descartar a outra pessoa. Já pensa em separar, em terminar, em divorciar. Porque são cheios de diferenças. Sim. E quando eu me deparo com um caso como esse, Yasmin, eu percebo a beleza das diferenças. Como você conseguiu ser... Porque tá aqui pra gente, né? Como você é muito mais equilibrada emocionalmente. Não falo você desequilibrada, mas falo que você tem uma energia diferente e explosiva. A gente sabe que tem um padrão aqui de passividade e um de ativo agressivo. Sim. E geralmente é um que manda e outro que aceita ser mandado. Coincidência, não é? Não vamos reclamar daquele que a gente tolera, né? Mas isso veio muito, realmente, no processo de autoconhecimento, onde eu identifiquei o que é meu ponto forte. Sim. Que pra mim era algo, meu Deus, eu sou muito medroso, eu sou muito tranquilo, eu não tenho aquela garra de vamos, e comigo é tudo muito na paz, mas eu identificava como algo negativo. E não. E aí, quando eu identifiquei que era só um tanto do meu comportamento, do meu perfil, e ela tinha o dela, eu falei, então ela tem algo que eu preciso, que é essa garra, essa vontade de ir, vamos, vai dar certo. E ela não tem aquilo que eu tenho, que é forte e é natural meu, que é essa paz, essa tranquilidade, isso não, calmo, sereno, tranquilo. E muitas mulheres estão acostumadas com essa pegada mais intensa, sabe? Essa coisa mais bruta do homem. E eu não estou aqui fazendo uma crítica, mas uma pontuação, né? Cada um escolhe o que quer. Mas quando a gente encontra uma pessoa como você no sentido de ser passiva, a gente pode pensar que não funciona, que demora de fazer as coisas. E não, é só um Lerda, Isso, meu Deus. Como também a ativa agressiva, que pode ser entendida como arrogante, prepotente, superior. São as crenças que as pessoas colocam nesse padrão, nesses padrões. Então, quando a gente percebe que tem um passivo, mas um ativo agressivo, é possível transitar nesse papel. Tem sempre a predominância sua, é claro, do silêncio, do ser mais introspectivo, de evitar os conflitos. Isso é maravilhoso. Então, assim, que bom saber que vocês, que até nosso público aqui... Pra gente conseguir se encaixar nesse... De entender, né? 7, Eu 8 anos. tinha uma coisa que ele precisava. Exatamente. E ele também tinha uma coisa que eu precisava. E às vezes a gente não se entende. E não é que tá certo ou errado, Não, são diferentes. São diferentes. É isso que você tá trazendo, né? As pessoas, elas têm um pré-julgamento sobre os comportamentos, né? Ah, esse é o certo e esse não é. E na verdade, cada um é de um estilo, né? E você falando isso é porque vocês são muito perfil do meu casamento. Eu sou a Vicky total, eu tô do lado dela. Coitadinho. Mas muito engraçado, quando eu fui casar, o pastor falou assim pra gente, eu morri de rir. Ele falou assim, o Kate tá quase pra aposentar. Então ele vai casar, e Yasmin vai dar sonhos pra ele e vai fazer ele... Sim, Perfeito. E o gera Kate, movimento. vai gerar movimento pro Kate. E o Kate vai trazer calma pra Yasmin, vai É desacelerar o melhor dos ela. dois mundos. Exatamente. Então, é legal quando você percebe isso, porque você usou uma palavra que eu achei tão legal. Hoje em dia as pessoas descartam, né? Pessoas, quando tem um problema. Então elas acreditam que não tá dando fit, a gente não... Né? E não é bem assim, é encontrar as diferenças e entender como que elas se... Isso. E esse não serve, ou quero terminar, ou nossa, só faz isso. A crítica, ela tá carregada das suas próprias percepções. É de como ela tá falando sobre ela. Sim. Como o que eu faria no lugar dele, Sim. ou como eu penso que ele deveria fazer.
Entendeu? Então, assim, é importante a gente lembrar que, às vezes, as nossas críticas perpassam exclusivamente pelo que a gente pensa sobre nós mesmos, sobre a vida. E que não tem nada a ver com o outro tá lá, mas você tá achando que o outro não funciona como você quer, então vamos descartar. Então, assim, é importante um programa como esse, um conteúdo como esse, um casal tão equilibrado como vocês, desse ajuste, né? Seres tão diferentes, e ao mesmo tempo encontrar pontos que conectam. É incrível, porque essa é a proposta do DR, de dizer que você não precisa terminar o seu relacionamento, não precisa achar que é o fim. E entenda que talvez você não esteja conseguindo solucionar o problema, mas existe uma equipe muito forte, que a gente visa muito família aqui, né? E é um dos motivos que eu estou aqui, porque até como terapeuta de casais, trabalho com casais, trabalho com família, e é muito legal entender que nós não descartamos pessoas. E assim, o que puder fazer para ajudar, faremos. Então, assim, muito legal Separar saber. não é uma opção. Separar é uma opção, assim, me perdoe, separar é uma opção, mas não é melhor. Assim, sim. Entendeu? Sempre vai ser uma opção, né? Mas não precisa ser a primeira. Não, é porque geralmente o caminho mais fácil é Exatamente. separar. Exatamente. Então, assim, no meu ponto de vista, eu muito obrigada, sabe? Por estar aqui, por estar diante de vocês. Eu me sinto muito... foi enriquecedor, me sinto mais rica em relação a tudo isso. Obrigado. Eu sou muito como você, eu mando mesmo. E meu marido manda mesmo. Não, meu marido também manda, nós somos iguais na personalidade. Que é também é mais desafiador. Exatamente. Então, foi já muito difícil. Porque é quando dois bicos não se beijam, né? Mas eu entendo que cada casal tem sua história. Sim. E é muito legal quando a gente tenta fazer dar certo, independente das diferenças. Eu me sinto que eu tô cheia de tudo isso e eu quero mais. Tá contigo. É isso, a gente ter essas referências do que dá certo, de que dá certo, Sim. né? Porque às vezes a gente tá cheio de referências de que, a gente não se alinhou, a gente não é parecido, vamos separar, continuar. Uma coisa que eu tô detestando nessa história de, a gente separou amigavelmente. Gente, casal que separa é triste, tem luto, tem tudo. Então, quando a gente vê casais como vocês que têm os desafios, colocam isso pra fora e vê que tem como alinhar e ter essa visão de futuro, é muito inspirador mesmo. Exatamente. É muito inspirador. E vocês trazem, apesar dela ser agressiva e você ser parceiro, mas vocês trazem essa paz, né? Essa coisa de equilíbrio. Então, pra mim também foi muito inspirador. Pode falar. Eu vou falar assim porque às vezes a gente pega esse lugar e a gente para nele, né? Um é ativo e o outro, uma passiva e outro ativo agressivo. E parece que tem que ser assim o resto da vida. Não, o ativo agressivo, ele tem que caminhar para o comportamento assistivo e o passivo, ele tem que caminhar para o comportamento assertivo. E aí, nesse caso, porque o passivo, ele tem uma forte tendência a ignorar, deixar de lado o seu querer para não ter conflitos. Sim. E o outro tem uma tendência, não estou dizendo que aconteceu com vocês, mas é assim que funciona o padrão. Acontece. E aí a ativa, agressiva, ela vai falar tudo que ela quer, porque ela está pensando. Sim. Mas a consequência disso é o machucar. E nenhum dos dois ficam bem. Ninguém fica bem porque machucou o outro, e ninguém fica bem porque está ignorando os seus próprios sentimentos. Então, caminhar nesse caminho que é o DR, que é de uma assertividade, de fazer com que esse casal ande e dê certo, mesmo com as diferenças, tem que caminhar na assertividade. Não fazendo morada nesse lugar de passividade, e você também não fazendo morada, mas vocês já estão no caminho, isso é incrível. Então, meus parabéns, porque vocês foram capazes de estarem naquele caminho da assertividade, respeitando a diferença uns dos outros. Nós não entramos tanto nessas demandas, né? Mas eu conheço vocês e sei que vocês andam nesse caminho de assertividade, então eu vou ficar quieta, porque senão eu só quero agora elogio. Elogio, Pra gente entendeu? encerrar aqui, porque realmente é inspirador mesmo ver um casal tão jovem também entra nesse ponto. Mas pra gente encerrar, gostaria que vocês deixassem um conselho de um casal que também está trilhando essa jornada de melhorar suas finanças e o relacionamento também, que na melhoria não é só nas finanças, mas no seu casamento como um todo. Eu acho que quando você aprende a linguagem do amor mesmo, do seu parceiro, do seu cônjuge ali, tudo se torna muito mais fácil de vocês conversar sobre qualquer assunto, não só sobre finanças, mas eu acredito que sobre qualquer assunto fica mais fácil, sabe? Quando você sabe ali o caminho de como trilhar para chegar nesse assunto, para não machucar, não invalidar, sabe? Não deixar que o outro pense que o que ele sente não é válido. Sim. É mais fácil. Então, essa parte de você saber conhecer, saber como conversar, saber a linguagem do seu parceiro e saber que o outro também tem algo a somar para você, sabe? O que falta em você pega do outro, e aquilo que é do outro vai para você. Então, acho que isso já é um bom caminho, né? Legal. Eu acho que o primeiro conselho é vamos pro DR. Faça o DR. E o segundo, que também está atrelado a isso, que foi o que realmente mudou a minha chave e a nossa chave, foi o conhecimento, né? O autoconhecimento e o conhecimento do alto, que é o que eu chamo, que são duas coisas diferentes, né? A gente tem autoconhecimento, que é você se conhecer, e o conhecimento do alto é aquilo que vem direto de Deus, que só acontece quando a gente se aproxima. E tudo que a gente viveu, né, foram alguns anos, uns 6, 7 anos, completamente diferentes, mas depois que a gente começou a investir nisso, aí a gente viu realmente essa mudança. Então, acho que investir em conhecimento nunca é um dinheiro perdido.
Perfeito. Eu estou na torcida por esse casal e pelo bebê. Nós amamos família, então nós queremos ver esse baby, viu? 2 anos, né? 1 ano no máximo. Olha aí, legal. Mas, gente, obrigada mesmo. Muito bom ouvir vocês. Não, eu amei, gente. Vocês têm que estar aqui, né, gente? Vocês já estão seguindo no Instagram? Tem que seguir no Instagram. Tem que seguir aqui no YouTube, porque vocês vão ter mais essas porções mais vezes, né? E é o planejador, gente, do Ponto em Vista, então vocês têm acesso, tá bom? Sim. Obrigada, Neide. Eu agradeço Foi a tão bom vocês. ter uma terapeuta do nosso lado. Muito bom. A Neide me deu muita chave. Olha, obrigada pela sua contribuição. Obrigada. A gente fica por aqui. Agradeço que vocês estão assistindo. Se inscreva no canal para receber muito mais vídeos. E a gente espera vocês no próximo episódio. Até. Thank you.